Sabe aquele livro famoso do Tiago Nigro, Do Mil ao Milhão? Pois é, a promessa é forte, né? Sair do 1000 para chegar no milhão. Nesta análise, a gente vai mergulhar fundo e entender quais são os pilares que ele propõe para essa jornada. Olha só esse número, é de cair o queixo. Só 0,3% dos brasileiros investem na bolsa. É muito, muito pouco. E isso mostra, na verdade, uma oportunidade gigante que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Sabe aquela ideia que a gente cresce ouvindo de que ficar rico é coisa para gênio ou para quem tem sorte? Então, o livro bate de frente com isso. A tese dele é que não. A independência financeira não é um clube fechado, é um caminho que, em tese, qualquer pessoa pode trilhar. A premissa central é bem direta. Enriquecer não é algo super difícil, tipo física quântica. É trabalhoso, exige disciplina. E é isso que a gente vai ver aqui. A estrutura que ele montou para construir patrimônio sem ter que cortar até o cafezinho, sabe? Sem deixar de viver. Ok, então como vai ser a nossa conversa? Primeiro, a gente vai entender o problema do dinheiro no Brasil. Depois, vamos entrar de cabeça nos 3 pilares que sustentam tudo: gastar bem, investir melhor e ganhar mais. E por fim, a gente junta tudo para traçar o caminho até o milhão. Bora lá? Bom, para começar, a gente precisa entender o terreno que a gente está pisando. Ou seja, quais são as armadilhas financeiras que seguram tanta gente, que impedem o dinheiro de crescer? E a principal armadilha, olha só, é a poupança. Onde a grande maioria dos brasileiros coloca o dinheiro? Na poupança. A gente está falando de mais de 700 bilhões de reais parados ali rendendo quase nada. Tudo isso por medo ou, simplesmente, por não conhecer outras opções que poderiam render muito mais. Beleza, então para sair dessa cilada e começar a investir de verdade, a gente precisa de capital. E é aí que entra o primeiro pilar do famoso tripé da riqueza: gastar bem. E olha, isso aqui muda totalmente a nossa ideia sobre o que é economizar. A ideia não é ficar se matando para cortar o cafezinho ou a sobremesa. Não. O livro defende que o jogo vira quando a gente foca nos cortes grandes e inteligentes. Pensa bem, qual a diferença entre comprar um carro zero e um seminovo? É gigantesca. É nesse tipo de decisão que o dinheiro de verdade aparece. Mas antes de sair correndo para investir e buscar lucros altos, tem um passo fundamental. É como construir uma casa. Primeiro, a gente precisa de uma fundação sólida. E essa fundação é a reserva de emergência. A segurança vem antes do lucro. E como se monta essa reserva? É bem prático. Passo 1. Calcula quanto custa o padrão de vida essencial por mês e multiplica por 6 ou até 12. Esse é o alvo. Passo 2. Esse dinheiro não fica parado, tem que investir em algo de baixo risco e que se possa sacar a qualquer momento, o que a gente chama de alta liquidez. E passo 3. Opções como Tesouro Selic ou um CDB com resgate diário são perfeitas para isso. Com essa reserva pronta, aí sim, aí se pode pensar em voos mais altos, com muito mais tranquilidade. Certo, reserva de emergência montada, fundação pronta. E agora? Agora a gente vai para o segundo pilar, que é onde a mágica começa a acontecer: investir melhor. É hora de fazer o dinheiro trabalhar para a gente, e não ao contrário. E aqui tem uma virada de chave mental que é crucial. É a diferença entre ser um especulador e ser um investidor. O especulador é aquele que vive no susto, reage a cada notícia, compra na alta, vende na baixa, segue o que todo mundo está fazendo. Já o investidor? O investidor é diferente. Ele analisa, pensa no longo prazo, entende que está se tornando sócio de uma empresa. A disciplina é o nome do jogo. Tem uma frase do Benjamin Graham, um mestre do Warren Buffett, que resume isso perfeitamente. Ele dizia que uma operação de investimento é aquela que, depois de uma análise bem feita, promete segurança para o seu capital e um retorno justo. Simples assim. Se não tiver isso, é especulação, é aposta. E quando a gente fala de investir, o grande segredo é consistência. Olha essa tabela. Ela mostra o poder dos juros compostos. Se você investir R$ 100 por mês, beleza, vai chegar lá, mas vai levar uns 40 anos. Agora, se o aporte mensal sobe para 500 ou 1.000, o tempo despenca. É a famosa bola de neve do bem, acelerando a jornada para o milhão.
Ok, a gente já sabe como gastar bem e investir melhor, mas tem um terceiro pilar que é o verdadeiro acelerador desse processo: ganhar mais. E aqui tem outra mudança de mentalidade importante. Não adianta só se esforçar, trabalhar horas e horas sem parar. O que o mercado recompensa não é o suor, é o valor que se gera, é o mérito, o resultado que se entrega. Então, como fazer isso? A ideia é se enxergar como uma marca. Qual o seu diferencial? Você resolve problemas ou só aponta eles? Você faz só o que te pedem ou vai além, ocupando aqueles espaços vazios que ninguém está vendo? É sobre usar suas habilidades, até mesmo seus hobbies, para criar novas fontes de renda. E o próprio autor, o Thiago Nigro, é um exemplo disso. Ele começou fazendo bicos como garçom na faculdade. Não tinha nada a ver com economia. O que isso mostra? Que o ponto de partida não importa tanto. O que importa é iniciativa. Bom, agora que a gente passou pelos 3 pilares, vamos juntar as peças e ver como esse tripé funciona na prática. E a imagem completa é essa: é o tripé da riqueza. Um pé é em gastar bem, outro é em investir melhor e o terceiro é em ganhar mais. É simples, mas é poderoso. Essa é a grande estratégia. É importante entender que essa jornada do 1000 ao milhão é uma maratona, não uma corrida de 100 metros rasos. Não tem fórmula mágica. É sobre seguir o processo, ter mentalidade certa e, principalmente, ter disciplina para aplicar esses 3 princípios dia após dia. E, para fechar, o livro deixa uma reflexão muito importante. O objetivo, no fim das contas, não é só ter 1 milhão na conta, é ter liberdade. Liberdade de escolha, de tempo. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar: qual é o primeiro passo real que podemos dar nessa jornada?